Uma vez eu escutei de um professor de seminário que se o pastor vai pregar em Apocalipse, que seja até as cartas, para não ir muito além disso, para não correr o risco de nós errarmos com tanto simbolismo, com tanta representação. Mas tenho pensado muito sobre o que essas cartas elas dizem para a igreja. E isso valeu para a igreja quando João as escreveu, para as 7 igrejas ali da Ásia Menor, mas vale para nós também, igreja batista em Congonhas, também aqueles irmãos, porventura às vezes de outras igrejas estão acompanhando a transmissão também. Isso vale para as nossas igrejas hoje, em 2021. E a partir desses textos, eu quero começar por hoje, na carta à igreja de Éfeso, extrair lições para nós, para cada um de nós. Eu falo no sentido coletivo, mas também individual, afinal de contas nós somos a igreja de Jesus, amém? Sim? Nós somos a igreja de Jesus, então essas lições para as igrejas do Apocalipse, nas cartas, as igrejas do Apocalipse, são também lições para nós, tanto individualmente como enquanto comunidade cristã, enquanto a nossa comunidade de fé. Então hoje, começo falando sobre a carta à igreja em Éfeso. Você já abriu sua Bíblia em Apocalipse, vá por favor no capítulo 2, a partir do versículo 1. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas se você puder se colocar em pé novamente, prometo que depois não vou pedir mais para você se levantar. Mas em reverência a essa palavra, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Obrigado, Deus, por este momento em que nós vamos meditar à luz da tua palavra. Eu peço que no nome de Jesus, por misericórdia e graça, o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite e que o Senhor, Pai, e não eu, possa falar ao teu povo, a nós como igreja. Abra, Senhor, os ouvidos, abra, Senhor, o nosso entendimento, torna, Senhor, o nosso coração sensível à tua voz nessa noite, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que você vá acompanhando, Eu peço que você se aguarde um pouquinho. Eu sei que já de início, o texto já começa, às vezes, deixando várias dúvidas, pairando no ar na nossa cabeça. Pastor, que negócio é esse? Ao anjo da igreja, 7 estrelas, mão direita, 7 candelabros de ouro. Calma, eu vou explicar. Nesse caso aqui, como eu disse, seguindo a orientação do professor, as cartas são mais tranquilas da gente explicar esse simbolismo, que tem nelas. Mas eu vou pedir a vocês paciência para fazer isso. Primeiro,
eu quero dar um passo para trás para explicar a você o que significa a cidade de Éfeso e o fato de João ter escrito a igreja de Éfeso. Você vai lembrar que João está na ilha de Patmos, ele está exilado, ele foi exilado, e de lá ele tem uma revelação, ele tem uma experiência sobrenatural de Deus, onde ele começa a ter uma série de visões, e essas visões, diz o próprio Senhor a ele deveria escrever essas visões. E no início da sua carta, né, chamada Carta do Apocalipse, no início das suas revelações, ele vai escrever as igrejas ali que compunham a região da Ásia Menor, e dentro dessas igrejas havia a cidade de Éfeso, que era uma das 3 cidades mais importantes do lado oriental do Império Romano. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um comércio muito forte e um porto onde se conseguia também escoar as produções e o comércio, né, e ter essa interação com outras culturas através do seu comércio marítimo, digamos assim. Então era uma cidade muito grande, uma cidade cosmopolita, né, com muitas pessoas, uma população muito grande e uma cidade muito influente naquela região. E quando a igreja chega ali, isso fica registrado para nós em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo sai nas suas viagens pregando a palavra, diz o texto de Atos 19 que Paulo vai parar na cidade de Éfeso, e ali o apóstolo Paulo começa um trabalho de evangelização daquelas pessoas, de evangelização daquele lugar. Agora, essa cidade também era conhecida por ser, como disse, uma cidade muito grande e muito rica, e também a cidade onde ficava uma das maravilhas do mundo antigo, né, que era o templo da deusa Diana, um templo enorme, onde muitas pessoas viviam do comércio de livros sobre ocultismo, livros sobre misticismo, imagens de escultura da própria deusa Diana, né, também chamada de Artemis. Então, a cidade vivia muito desse comércio, e no templo da deusa Diana, né, na adoração à deusa Diana, aconteciam também inúmeros atos sexuais, né, como forma de celebração àquela deusa. Então, a cidade também tinha um aspecto de imoralidade sexual muito forte. Havia muita idolatria, e no meio dessa idolatria, essa imoralidade sexual, e no meio de tudo isso e do seu misticismo, o apóstolo Paulo chega nessa cidade e começa a pregar o evangelho àquelas pessoas. Então, conforme o relato de Atos capítulo 19, quando Paulo começa esse trabalho de evangelização, acontece algo para nós surpreendente, porque Lucas, né, vai registrar para nós lá em Atos que a cidade começa a ter um despertamento espiritual, pessoas começam a se converter, pessoas começam a aceitar a mensagem do evangelho de Jesus e serem libertas por Jesus. E vai dizer o texto que Paulo ali também é o instrumento de Deus, né? Porque quem realiza milagres é o Senhor, e claro que não o apóstolo, mas através de Paulo, Deus realiza inúmeros milagres ao ponto das pessoas pegarem a toalha, né, as roupas, passarem em Paulo, levarem aos doentes e eles ficarem curados. Havia quem, aceitado a Cristo naquele momento, tivesse pego os livros que tinha, né, desse misticismo, desse ocultismo que eu falei, livros que tinham um valor muito grande. A Bíblia vai dizer que haviam, se somados todos os livros, chegariam a 50 mil moedas de prata, que era uma quantia muito grande na época, e eles queimam aqueles livros na praça pública, declarando assim a sua nova fé em Jesus e um rompimento com aquilo que eles acreditavam. Então começa a acontecer um movimento na cidade de despertamento espiritual muito forte, um verdadeiro avivamento naquela cidade. Havia até quem começasse a passar pela cidade e declarando publicamente os pecados que cometia. Isso tudo que eu estou dizendo, os irmãos podem depois ler em casa, é um resumo que eu estou fazendo aqui do capítulo 19 do livro de Atos. Então está lá tudo registrado em Atos capítulo 19, eu estou fazendo um resumo aqui para a gente, para os irmãos poderem entender que cidade é essa, primeiro, que ele está falando dessa carta, ele está escrevendo essa carta. No meio de tudo isso, nós também temos esse despertamento e essa
esse conflito que vai acontecer entre as pessoas que ganhavam muito dinheiro através do culto da deusa Diana. Então, muitas pessoas haviam enriquecido e prosperado. Havia pessoas que faziam, os artesãos, né, que faziam essas imagens de escultura da deusa Diana, e isso dava muito lucro para essas pessoas. Isso enriquecia esses homens. Então, é um rompimento também com práticas de vida daquela cidade. Não apenas com a imoralidade sexual, com a idolatria, mas até com a economia da cidade. A coisa estava sendo impactada por causa da mensagem do Evangelho. Inúmeras demonstrações públicas da fé daqueles irmãos, pessoas que iam para frente de multidões de outras pessoas no meio das reuniões para declarar sua nova fé em Cristo. Veja que interessante isso. Porque nós dizemos, né, que o Espírito Santo ele age dentro de nós e depois ele deve fazer o quê? A nossa vida deve dar frutos daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Amém ou não? Sim? Então o Espírito Santo estava agindo na vida daquelas pessoas e convencendo aquelas pessoas para abandonarem o seu modo errado de viver, para viver de um jeito certo, de um jeito que agrade a Deus. Depois disso, e é claro, né, no meio desse ambiente completamente hostil, o cristianismo continua a prosperar. O cristianismo, mesmo nesse ambiente que era hostil ao Evangelho, o Evangelho prospera. E eu até anotei aqui uma observação para nós como igreja. Porque eu aprendo com esse cenário, que não é só para a gente ter um panorama histórico aqui da época, mas também para nos fazer refletir sobre como o Evangelho de Deus pode prosperar, mesmo quando ele chega em lugares que são hostis ao Evangelho, hostis à pregação. Porque se nós estivéssemos talvez aqui elaborando um grande projeto missionário, vamos abrir uma frente missionária, analisando a cidade de Éfeso, será que nós escolheríamos Éfeso? Será que nós escolheríamos abrir um trabalho, uma frente missionária em Éfeso? Bom, lá está uma das maravilhas do mundo antigo, um dos maiores templos da deusa Diana. Cidade inteira, a economia gira em torno disso e do comércio e da exportação marítima. Cidade vive no meio de orgias sexuais terríveis. A gente vai para lá, ninguém vai ouvir não, uai. Né? A gente vai começar a pregar para as paredes, porque ninguém vai dar atenção à nossa mensagem. Mas a mensagem, como disse o apóstolo Paulo, né, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, nosso dever é anunciar a palavra, ainda que o ambiente seja hostil, ainda que nós venhamos a viver no meio de um ambiente profundamente idólatra. Nós anunciamos Cristo, e então o Espírito Santo vai trabalhando na vida das pessoas. E mudanças vão acontecendo, pessoas vão sendo transformadas e libertas. Aí nós chegamos ao texto, e eu quero começar explicando aqui também o versículo 1, fique tranquilo, a gente não vai passar de 9 horas, não. Mas no versículo 1 tem alguns detalhes interessantes. Ele fala assim, escreve ao anjo da igreja. Aqui anjo representa o pastor, os pastores daquelas igrejas. A palavra grega para anjo é a mesma palavra grega, no grego koiné, foi o grego escrito, né, do Novo Testamento, para mensageiro. Então escreve ao mensageiro da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, na mão do trabalho, na mão forte, como a Bíblia diz, né, na sua destra fiel, tem as 7 estrelas na mão, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Pastor, o que é 7 estrelas, 7 candelabros? A gente não vai fazer aqui nenhuma especulação sobre o que significa isso. A gente vai voltar ao versículo 20 do capítulo 1 para entender. A Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. Então, fuja desse negócio. O que significa o gafanhoto que cospe fogo e não sei o quê? Fuja desse negócio. A Bíblia tem que explicar a Bíblia. Tá certo? Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro.
as 7 estrelas são os anjos. Está acompanhando? Capítulo 1, versículo 20, sim? Amém? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Já te expliquei que a palavra anjo é a mesma que mensageiro. Então, são os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, ficou claro agora o que significa as estrelas e os candelabros? As estrelas são os pastores daquelas igrejas, né? Não que o pastor tenha que ser uma estrela, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. E os 7 candelabros são a igreja, essa representação. E aí vem essa repetição do número 7 que aparece em todo o livro de Apocalipse. Isso porque o 7, ao longo da carta, tem uma representação simbólica com o próprio Deus. O número 7, ao longo da carta, tem uma representação com a perfeição, com a obra completa. Os irmãos vão lembrar que em quantos dias Deus completou a sua criação? Deus completou a sua criação? 7, ok? Deus trabalhou em quantos dias? 6. Então, o 6 tem uma representação com o trabalho e com o homem, ao longo da carta inteira do Apocalipse. Então, 6 tem a ver com aquilo que o homem busca, a sua imperfeição, a imperfeição do ser humano, o homem e a sua imperfeição. E o 7? O 7 é a perfeição e a obra completa. Em 6 ainda não está acabado, mas em 7 é a obra completa de Deus. Isso tem a ver com o candelabro, e aqui eu quero me ater um pouco, porque ele fala que isso tem a ver com igreja. Tem a ver com igreja. Como assim, pastor? Você lembra da imagem do candelabro? Se a gente tivesse ali com o data show, eu ia pedir para colocar, só para ter certeza aqui que todo mundo... quantos aqui lembram da imagem do candelabro? Você tem uma haste de ferro e você tem 3 bracinhos para um lado e 3 bracinhos para o outro. Lembram dessa imagem? Você tem uma base que está ligada à haste central e os bracinhos. E aqui em cima, vamos imaginar que fossem aqui 7, né, bracinhos, eles estão bem assim, ó, por igualzinho. Não é isso? Lembram disso? Ali você tem um pavio. Na haste central você coloca azeite de oliva e o pavio vai seguindo para os braços e o azeite também. Conforme ele acende o pavio, acende-se o candelabro, você consegue iluminar a casa, você consegue iluminar um ambiente sem luz. Olha que interessante a simbologia do candelabro com a igreja. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o ungido, o Cristo. A palavra Cristo significa isso, o Christos, aquele que recebeu a unção. O azeite, na Bíblia, é uma representação com o Espírito Santo. Então, Cristo é aquele sobre o qual desce o azeite, a unção, o Espírito Santo. E em Cristo, todos nós recebemos desse azeite, desse mesmo Espírito, para iluminar, para ser luz no meio das trevas. Então, Cristo é a base central e todos nós somos aqueles bracinhos que diante de Deus iluminamos as trevas por igual. Nenhum é melhor que ninguém. Nós estamos igualmente diante de Deus para iluminar esse mundo de trevas. E só conseguimos produzir luz porque há em nós o agir dentro de nós dessa unção chamada Espírito Santo de Deus. Então o Espírito unge a Cristo. Você não toque no ungido do Senhor. Sim, todos nós aqui como igreja somos ungido do Senhor. Ficou claro agora entender isso? Por quê? Porque Cristo é ungido e a unção que está sobre Cristo, ela perpassa por cada um de nós. Isso nos torna igreja, esse instrumento nas mãos de Deus para iluminar esse mundo perdido de trevas. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, porque a explicação aqui é o próprio, né, Jesus, ele fala lá no verso 13 do capítulo 1, quem é que está andando ali no meio dos 7 candelabros? Ele fala, né? No meio do candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido com uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram parecidos como latão brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas
águas. Na sua mão direita ele segurava o quê? 7 estrelas. Segurava o quê? Andava aonde? No meio dos 7 candelabros. Isso é para representar a autoridade de Jesus sobre a sua igreja. Cristo é quem está controlando e governando a igreja. Bom, ele anda no meio desses 7 candelabros. E isso se refere à presença de Cristo no meio da igreja, que traz conforto, Cristo no meio de nós, que traz cura, que traz salvação, que traz segurança, mas que também Cristo no meio de nós deve nos trazer a consciência de que deve haver em nós como igreja temor e tremor. Porque pense, se Cristo está aqui conosco, né, porque a palavra de Deus assim diz, que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele faz o quê? Ele ali está presente. Se Cristo está aqui conosco, isso deve produzir em mim, claro, conforto, alegria, paz, felicidade, salvação, não é mesmo? Mas também deve produzir em mim reflexão, temor e tremor. Porque se eu estou diante de Cristo, eu não posso andar de qualquer jeito. Se eu estou diante de Cristo, eu não posso continuar a minha vida de pecado. Preciso me corrigir, preciso me consertar. E Cristo está no meio de nós para fazer com que isso aconteça. O controle, a mão direita, o governo, o domínio, continua nas mãos de Jesus. A igreja é de Jesus, irmãos. A igreja não é de nenhum ser humano. A igreja não é do pastor. A igreja não é dos líderes. A igreja é de Jesus. E é Jesus quem controla, quem governa e quem cuida da igreja. Aí ele diz assim: conheço as tuas obras, no versículo 2. Conheço as tuas obras. Veja que Jesus começa primeiro falando para a igreja e elogiando ela. Jesus começa a listar uma série de elogios aqui para a igreja de Éfeso. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Jesus olhou para a igreja de Éfeso e viu nela uma igreja trabalhadora. Conheço as tuas obras, teu trabalho. A palavra que aparece aqui no grego, ela sugere a expressão de trabalhar até suar a camisa. Sabe quando a pessoa trabalha com afinco, com dedicação, ela soa a camisa? É isso que ele está dizendo. Conheço as tuas obras, esse teu trabalho, esse teu zelo, essa tua dedicação, essa tua perseverança. Jesus olhou e viu uma igreja dedicada em Éfeso. Viu uma igreja dedicada. Lá na carta de Efésios, né? Ou seja, a carta de Paulo aos Efésios, aos crentes em Efésios, no capítulo 1, Paulo vai elogiar aquela igreja pela sua paixão, pelo seu amor e pela sua fé que ele viu naquela igreja. Então, Paulo lista isso e Jesus referenda aquilo que Paulo disse à igreja aos Efésios. Olha, eu vi as tuas obras, vi o teu trabalho, eu vi a tua dedicação. E eu quero fazer uma pausa aqui com você para te fazer um questionamento. Nós dissemos que Jesus está no meio da igreja. E se Jesus estiver de fato aqui no meio de nós nessa noite, examinando as nossas vidas como trabalhadores desta mesma igreja, como ele classificaria o nosso trabalho? Jesus classificou o trabalho da igreja em Éfeso dizendo assim: conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança, a tua dedicação. E se Jesus fosse avaliar o meu e o seu trabalho, como ele avaliaria? Pense aí. Como ele avaliaria o seu trabalho? Depois ele disse assim: puseste à prova os que se dizem apóstolos. Aqui Jesus está elogiando o zelo que aquela igreja em Éfeso tinha pela doutrina, porque lembrem os irmãos que eu disse que era um ambiente hostil, um ambiente idólatra, um ambiente de um trânsito muito grande de pessoas com ideias distintas, ideias diferentes, e isso eles não deixaram que aquilo contaminasse a igreja. Olha que interessante. Eles não deixaram que aquelas pessoas, os peregrinos vindo ao templo, trazendo diversos pensamentos e culturas diferentes, e o comércio marítimo não contaminasse as crenças daquela igreja, não roubasse daquela igreja a crença no evangelho verdadeiro de Jesus, no evangelho genuíno. Aquela igreja demonstrou um conhecimento das escrituras, havia um zelo doutrinário para resistir num lugar cheio de heresias.
Então, por isso Jesus fala, olha, vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos, que trazendo para um português mais literal seria aqueles que se diziam enviados, e que não são, e descobriste que são mentirosos. Quando é que a gente descobre uma mentira? Quando a gente conhece a verdade. Quando a gente conhece a verdade. Então ele está dizendo, olha, essa igreja é uma igreja que conhece a verdade. Então quando eles ouvem mentira, eles reconhecem que aquilo é mentira e não se deixam contaminar pelas mentiras. Lá no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, odeias, as quais eu também odeio. O próprio Jesus, enquanto pessoa, porque às vezes a gente se esquece disso, que Jesus é uma pessoa, está dizendo, olha, eu também tenho ódio dessas obras. E, poxa, para Jesus dizer que ele tinha ódio das obras dos nicolaítas, a gente tem que se fazer a pergunta, né? Quem são esses caras? Não tem como, né? A curiosidade logo nos vem. Bom, quem são esses nicolaítas? Eles eram um grupo de crentes. Olha que interessante, eles não eram um grupo de pessoas que seguiam lá a deusa Diana ou qualquer outro deus romano. Era um grupo de cristãos, mas eram que nós, hoje, traduzindo, né? Sendo bem reducionista aqui porque eu quero tentar tornar isso aqui fácil de compreender, né? Então eu sei que de repente algum irmão aí mais teólogo pode fazer um comentário, tá gravando, né? Aí antes de você falar bobagem aí nos comentários, deixa eu só explicar que eu estou tentando facilitar o entendimento, ok? Entendido isso? Feita essa ressalva, eles seriam o que nós chamaríamos hoje de crentes liberais. Por assim dizer, nós chamaríamos eles do grupo, um português bem fácil, o grupo do nada a ver, o grupo do todo mundo faz. Dá para entender assim? Se eu colocar o grupo do se te faz bem, faz. Se teu coração pede, faça. É o grupo. É esse grupo. Os nicolaítas seriam basicamente esse grupo. Aquele grupo na igreja fala assim, não, isso tem nada a ver não. Todo mundo está fazendo, ué. Isso não é pecado não. Isso é bobeirinha. Tentando suavizar o pecado, dando uma justificativa racional para a sua vida de pecado. Não levando a sério o pecado. E aqui o texto está dizendo para nós que a igreja odiou isso. Que quando tentaram incutir isso na ideia da igreja, a igreja falou assim, não, isso está errado. Essa fala está errada, esse ensino está errado. E nós reprovamos e rejeitamos veementemente isso. Nós odiamos isso. O que é pecado, e se desagrada a Deus, a gente não quer fazer. Então veja, o que o texto está dizendo para nós é que essa igreja é uma igreja que tinha zelo doutrinário. O que mais ele faz de elogio? No versículo 3 ele diz assim, tem perseverado e sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Olha só, vou repetir. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Aquela era uma igreja que tinha paciência na tribulação para poder sair vencedora do outro lado. Então era uma igreja que estava disposta a sofrer por causa de Jesus. Sofrer por causa de Jesus. Hoje nós vivemos num tempo do evangelho triunfalista, onde a música boa, a mensagem boa, a igreja que bomba, é aquela igreja que o pastor vem aqui para frente para dizer, você vai arrebentar porque você é um campeão, e Deus vai realizar os seus sonhos, e Deus tem umas promessas na sua vida, e você vai prosperar. Se você tinha uma casa, agora você vai ter 5, e você vai, e aí você chega lá fora, e você já me ouviu falar isso aqui, que a vida possui uma dialética, que nos ensina como uma marreta, que um dia você está bem, outro dia você está mal, que um dia tudo vai bem, outro dia parece que nada dá certo. Aí essas pessoas se tornam a semente que caiu em meio às pedras, os pedregais, que são aqueles que, advindo provação e perseguição por causa do nome de Jesus, eles abandonam o evangelho, porque eles não têm raízes profundas. Essa igreja aqui não. Essa igreja aqui era uma igreja que tinha raízes profundas. Então, quando veio a perseguição, porque nesse período histórico, nós estamos falando aqui entre 90 a 95, depois da morte de Cristo, né?
onde Roma estava sendo liderada pelo imperador Domiciano, que também foi conhecido como Segundo Nero. Domiciano foi conhecido como Segundo Nero por quê? Por causa da sua crueldade, da sua maldade, da sua perseguição com ferocidade dos crentes, matando, espancando, crucificando. Então, ele está dizendo que essa igreja é uma igreja que resistiu a uma perseguição política, cruel e de morte. E a igreja perseverou firme. Veja que não era qualquer tipo de crente não, irmãos. Era crente de verdade aqui. Era gente de verdade. Era gente que não desanimaste, na contramão do nosso tempo, onde as pessoas desistem de tudo com tanta facilidade. Não lutam, não insistem, não continuam. Ele está dizendo, não, essa igreja não, uma igreja que aprendeu que as dificuldades, que as tribulações, que a perseguição produz em nós uma glória de valor eterno, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,17. E aí, ele começa a fazer algumas advertências. Ele diz assim, versículo 4, tenho, porém, contra ti, apesar de tudo isso, todas essas qualidades, esses elogios que ele tinha mencionado anteriormente, agora ele para e diz assim, olha, porém, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho uma coisa contra vocês. E o que eu tenho contra vocês? Versículo 4 diz, eu tenho contra vocês o fato de que vocês deixaram o primeiro amor, aquele amor do início, aquele fervor do primeiro amor, o calor que ardia no coração de vocês, o amor, a paixão por Jesus se esfriou. Vocês deixaram isso. Nesse caminho entre o início da evangelização dos Efésios, em Atos capítulo 19, entre o reconhecimento do amor e da fé deles na carta de Paulo aos Efésios, agora em 90, 95, depois de Cristo, ele está dizendo assim, nesse caminho, vocês zelaram pela doutrina, vocês foram crentes fiéis, vocês reconheceram as mentiras que Satanás tentou lançar como setas malignas em vocês. Vocês lembram? Efésios capítulo 6, os dardos inflamados. Vocês resistiram aos dardos inflamados do maligno. Vocês estavam vestidos de armadura e perseveraram no combate da fé e resistiram, mas ao longo desse processo, o amor que havia no coração de vocês foi roubado. O amor que havia no coração de vocês, o fogo que queimava, se extinguiu. A igreja foi repreendida por isso. Foi repreendida porque, embora ela tivesse zelo pela doutrina, ela não tinha mais prática de vida piedosa. Ela tinha ortodoxia, mas não tinha ortopraxia. Ela tinha conhecimento, mas não tinha vida prática. Ela tinha boa teologia, mas não tinha uma vida piedosa. Aprendemos com a igreja de Éfeso que não adianta, irmãos, lutar ao longo dos anos para dizer, nós cremos na verdade, nós reconhecemos o evangelho genuíno de Jesus, nós não nos deixamos ceder às heresias do nosso tempo e às seduções desse tempo, se nós nos esquecermos de viver essas verdades, de viver esse negócio de cristianismo. Ah, mas eu acredito no evangelho certo, a igreja XYZ crê no evangelho, negócio de doido lá, o pastor inventou uma seita. O que vale não é apenas que você crê na verdade, mas que você vive na verdade. Que esse evangelho é verdadeiro dentro de você. Que a doutrina sem prática, o conhecimento sem uma vida piedosa, ele só vai produzir em nós gente fria. Ele só vai produzir em nós teólogos sem amor. Crente sem amor. Uma igreja fria. Sem a prática da vida cristã, a igreja se torna um deserto árido,
espiritualmente falando, porque ela não pode produzir vida. Então a gente tem conhecimento, nós como batistas, né? Vamos falar de nós, vamos falar dos outros, não vamos falar da gente. Como batistas, nós nos orgulhamos da nossa teologia, nos orgulhamos da nossa dedicação pelo conhecimento, nos orgulhamos pela busca em ter luz na cabeça, mas a gente não pode esquecer que precisa haver fogo no nosso coração, precisa haver uma vida piedosa. E quando eu falo de fogo no coração, não estou falando de dar cambalhota, de dar mortal, de estacar no chão aqui e tal, não estou falando disso, eu estou falando de você viver uma vida piedosa de verdade, de você dobrar o seu joelho e de fato orar e chorar pelos seus pecados. Eu estou falando de você olhar para uma pessoa que está necessitada e ser o ouvido de Deus para ela, e ser a boca de Deus para ela, e ser a mão de Deus para ajudá-la a levantar, e ser os braços de Deus que abraçam, e ser os pés de Deus que vão ao encontro do perdido. Prática de vida. Você ser corpo, instrumento nas mãos de Deus. Sem a prática de vida, há um deserto, ainda que haja conhecimento. Imagina você a seguinte cena, uma biblioteca. Uma biblioteca aonde deveria haver um jardim. Dá para entender a comparação? Uma biblioteca tem todo tipo de conhecimento. Mas numa biblioteca só tem livro. Só tem esse conhecimento. Agora, num jardim a gente percebe a beleza da vida. Num jardim a gente contempla o mistério da criação de Deus. E a igreja precisa ser mais parecida com um jardim do que com uma biblioteca. Precisa ser um terreno de terra fértil. É preciso ter equilíbrio para conciliar, porque, não se engane, no jardim também há muito conhecimento. No jardim há muita sabedoria. No cultivo há muita sabedoria. Pede para alguém que não entende nada e fazer uma poda no jardim da sua casa para você ver. Agora, pede para uma pessoa que entende de jardim fazer uma poda no jardim da sua casa. Então, há muito conhecimento e sabedoria também no jardim. Aí, ele nos dá 3 recomendações para que isso possa acontecer, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio e viver esse equilíbrio. Ele dá 3 advertências para a igreja de Éfeso. Ele diz assim, versículo 5. Lembra-te, essa é a primeira expressão que eu quero ressaltar com você. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte ao passado. Comece a fazer agora um autoexame aí na sua vida e se lembrar onde foi que você deixou de orar com tanto fervor, que você deixou de ter tanto prazer em ler a palavra. Lembra aonde foi que você deixou de ter tanto prazer na comunhão dos santos. Aonde foi que você deixou aquele amor que você tinha por celebrar o seu ministério, por executar aquilo que Deus tinha confiado nas tuas mãos para fazer? Aonde foi que isso aconteceu? Tenta resgatar agora na sua memória aonde foi lá atrás que você caiu, em que isso deixou de ser uma verdade na sua vida. Você cantava louvores, você sentia a presença de Deus, você podia estar pelo meio da rua e você sentia a presença de Deus te abraçando você. Você abria a palavra e quando você começava a ler, as lágrimas vinham aos seus olhos porque aquela palavra tocava o seu coração e hoje não toca mais. Hoje o pastor está aqui pregando, sua cabeça está lá longe e você não se pergunta, meu Deus, onde foi que eu me perdi? O Ministério de Louvor está aqui cantando, se esforçando, dá para ver nos olhos dos ministros, não hoje, mas em muitos momentos dá para ver nos olhos dos ministros, que são desesperados para que a igreja reaja, para que a igreja cante junto. Mas você perdeu a paixão por cantar e louvar a Deus lá atrás. Tenha tempo esse negócio, não é de hoje. Então, por mais que eles venham aqui, se esforcem, digam, levante a mão e declare isso, e fale, então, e você, defunto andante. Por quê? O que está errado? O irmão vem aqui para frente, prepara uma aula, você vê, hoje de manhã a gente teve uma aula excepcional, domingo passado também.
A gente tem tido uma EBD, uma escola bíblica muito boa para quem tem participado, as lições estão muito boas, a revista esse ano é maravilhosa, tem sido uma bênção. Mas há quanto tempo você já perdeu o prazer de aprender da palavra? Não é igual quando você se converteu, que você devorava os livros, ficava o tempo inteiro perguntando, pastor, como é que é isso, como é que é aquilo, pastor, o que esse negócio aqui quer dizer, e não sei o quê, e perturbava o professor da escola bíblica, o seu líder durante a semana. Hoje, você sabe tudo, mas não tem fogo mais no coração. É disso que ele está falando assim, ó, lembra, volta ao passado, volta ao início da sua caminhada, faz uma revisão na tua história. Lembra que a fé tem memória. Você já me ouviu dizer isso aqui? A fé tem memória. E o que mais ele diz? Ele fala, arrependa-te, porque não adianta nada você lembrar de onde foi, se você não tomar um compromisso com a mudança, um compromisso com essa conversão. Pastor, estou indo a passos largos e eu percebo que a minha vida não tem mais esse ardor, não tem mais essa paixão por almas, por evangelizar, por compartilhar, não tem mais essa vontade de fazer a diferença. Eu não tenho mais isso, pastor. Está dizendo, olha, lembra aonde foi que você caiu e toma posição. Se arrependa. A terceira advertência que ele faz, ele diz, volta às obras que praticavas no princípio. Volta. O que você fazia lá no início? Ah, pastor, no início, nossa, eu vim em todo culto. Eu participava de tudo quanto era culto. Se falasse que a igreja estava aberta, na segunda-feira de noite eu estava aqui também. E o que precisasse, olha, a gente vai limpar a igreja, então eu sou o primeiro a pegar o pano e a vassoura, porque eu vou ajudar a limpar esse negócio. Eu amo esse lugar, eu quero estar aqui, eu amo convidar pessoas, então eu perturbo o meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, os da frente, eu estou sempre convidando eles para vir para a igreja, para vir assistir o culto, e lá no trabalho eu falo de Jesus. E na minha família eu estou falando de Jesus. E eu tenho prazer, eu sou um dos primeiros a chegar aqui, eu já quero logo trazer a minha revista, eu já fiz as minhas anotações, e eu quero também participar, eu levanto a mão, eu dou opinião, eu pergunto, eu deixo os professores, né, numa sinuca, porque eu faço umas perguntas difíceis, mas eu quero participar. Você lembra disso? Então volta para isso. Volta para isso. Volta ao passado. Volta às primeiras práticas. Volta ao ardor que você tinha no início. Esse é o caminho para que a chama venha reacender. Para que o fogo venha voltar a queimar no seu coração. É você voltar a fazer. Não é você só lembrar e lamentar, mas é você tomar a iniciativa e fazer. Porque senão ele diz assim, olha, se não te arrependeres, eis a advertência do Senhor. Versículo 5, se não te arrependeres, logo virei contra ti. E aí deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Éfeso não existe mais. Não existe. Você sabia disso? Ela acabou. Agora, Jesus tinha falado com aqueles irmãos. Jesus tinha advertido aqueles irmãos. Ele tinha tentado e buscado uma comunicação com eles. Mas eles não ouviram. E aí chega um tempo onde a misericórdia do Senhor dá lugar à sua justiça. Aí chega um tempo onde Deus declara juízo sobre nós. E aí já não tem mais... Deus está sempre dando misericórdia, 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 graça, 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 favor imerecido, oportunidade de recomeço, porque é isso que significa misericórdia. Deus está sempre oferecendo, oferecendo, e você não muda. Vai chegar um tempo que Deus falou assim, ó, basta. Com você, basta. Agora eu vou chamar outro no teu lugar. Você não quer? Ok, a gente não vai mais discutir sobre isso. Agora eu vou levantar outra pessoa para fazer, porque a minha obra não vai parar. Eu te dei um privilégio, você não compreendeu que era um privilégio. Você achou que era um fardo. Então agora, eu estou tirando de você, porque você não fez bom uso, estou dando para outra pessoa que faça bom uso. Porque se nós não fizermos, as pedras clamarão.
Se nós não nos movermos na direção dos perdidos, se nós não nos movermos não só pelo conhecimento, mas pelo amor a Cristo Jesus, porque esse é o fogo que precisa arder em nós, o amor, já era. Deus vai passar essa geração e vai levantar sobre nós uma nova geração que de fato busque, tema e ame ao Senhor. E que faça a vontade do Senhor em Congonhas. Porque eu estou falando para nós. Eu não estou falando para os outros, estou falando para nós. Então, se nós não quisermos, Deus vai chegar um momento que ele vai falar assim, ó, ok, vou levantar uma outra geração. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos. Mas Deus não vai deixar de cumprir o que ele tem para cumprir nessa cidade. Agora, eu espero em Deus que sejamos nós, aqueles que serão um instrumento de Deus para esse tempo, para lembrar, para arrepender, para voltar à prática do primeiro amor. Aí ele termina praticamente todas as cartas com um estribilho, ele diz assim, aquele que tem ouvidos. Em todas as cartas esse estribilho é repetido, e eu aprendi com o pastor Neil Barreto que quem tem ouvidos não significa que ele está falando com pessoas que têm deficiência auditiva. Porque você pode ter os ouvidos perfeitos, mas ter perdido a percepção de discernir as palavras. A sensibilidade à voz de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, ou seja, aquele que não perdeu a capacidade de ouvir a Deus, ouça. Se a palavra ainda te toca em algum lugar da tua alma, da tua existência, ouça, lembra-te, arrependa-te e volta-te. E por último ele diz a recompensa, ele fala assim, ao que vencer, ao que resistir a isso, ao que não abrir mão da doutrina, mas também não abrir mão do amor, do zelo, da paixão por servir a Cristo em amor, ao que vencer, eu vou permitir comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você vai lembrar que em Gênesis capítulo 2, versículo 8, tem duas árvores no centro do jardim. Quais são? Primeira, árvore falamos hoje aqui, conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. Comer da árvore da vida significaria passar a eternidade na presença de Deus. O homem tinha essa opção. Tinha essa escolha. E comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Bom, traria juízo, distanciamento de Deus e morte. E o homem escolheu comer dessa. Ele termina o texto dizendo para nós e lembrando para nós que é uma opção comer da árvore da vida para viver eternamente na presença de Deus. E para isso você precisa lembrar, você precisa se arrepender, você precisa voltar à prática do primeiro amor. E quando chegar o dia, quando enfim fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Que isso que você acabou de falar seja uma verdade na sua vida em nome de Jesus. Que quando se fizer chamada, você lá esteja em nome de Jesus. Amém? Bom, eu vou convidar o Ministério de Louvor, que vai tocar mais uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, você poderá trazer ela aqui até o altar. Se você está nos visitando hoje, não se sinta constrangido a isso. Ninguém é obrigado a contribuir, ok? Nós contribuímos de maneira voluntária. Então, se você desejar fazer alguma espécie de contribuição para sustentar a obra do Senhor que nós realizamos aqui, você pode fazer, fique à vontade para isso, tá bom? Lembrando sempre que a gente vem ao altar não com o objetivo de fazer uma troca, uma barganha com Deus para ser abençoado, mas a gente vem ao altar porque a gente entende que Deus já nos abençoou. E então nós, de gratidão, queremos também contribuir com a expansão do reino de Deus aqui nesse lugar. Amém?
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu